E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano, brother. Ganhamos aí 3 pontos, que é o que fica de importante nessa partida aí. Grêmio 2, Chapecoense 1. Vamos comentar um pouco do jogo. O Grêmio, no antigo estilo Grêmio, né, de abafa. O Grêmio começa abafando o Chapecó por alguns minutos iniciais, né? E a grande estreia, né, do jogo de hoje, que foi o Borja, o jogo de ontem, né? Esse vídeo está sendo feito, bom, interessa, né? Aparece, né? Cabeceia, presença de área, pivô, foi, na minha opinião, junto com o Chapecó, né? Alisson teve muito bem, né? E é complicado isso aí, mas na minha opinião Borja foi o grande destaque do jogo, junto com o Chapecó, o goleiro do Grêmio, que salvou o Grêmio, né, de não conseguir a vitória, né? Então o Grêmio começa apertando o Chapecó e na primeira bola que o Chapecó tem e tenta ir ao ataque, gol da Chapecoense, né? Então é uma vergonha a maneira que o meio-campo do Grêmio se mexe, né? O Grêmio tem problemas defensivos graves, por mais que tenha melhorado muito a situação da, vamos dizer assim, de defesa, né? Mas o Grêmio cria pouco, o Grêmio é carente de jogadores de meio-campo, né? Douglas Costa é um cara que é nítido, que muito difícil, na minha opinião, para esse ano esse cara vai render alguma coisa. A não ser que tirem ele do time, e aí eu concordo com o Joninha, meu brother, né? E preparem o físico desse cara, se é que ele ainda tem físico, se é que o preparo físico não vai estourar e ele não tá bichado, não sei, mas é um homem a menos no meio campo, junto com o Jean-Pierre, que o futebol do Jean-Pierre aquilo ali tem qualidade, tem, mas é lento, descompromissado, não marca. A melhor figura nesse meio campo do Grêmio foi Darlan, né? Que procura cumprir sua função, achar os passes, ao qual ele acha um passe, né, onde Alisson, que se esforçou muito, jogou muito, no segundo tempo fez aquela função tática de marcar, o qual todo o time fez, né, e o Grêmio empata a partida. Né? O que a gente enxerga de melhor no time do Grêmio devido à carência de criatividade de meio campo, né, o Wanderson é um bom lateral, mas sozinho não vai fazer nada. A Cortez vai morrer ali nessa história de defensivo, né? Ao qual o próprio treinador, o Filipão, defende a permanência do Cortez devido a essa função tática aí, que regrediu muito, já foi bem melhor na minha opinião. Mas também, né, o Grêmio não tem marcação de meio campo. Thiago Santos jogou o que jogou, está voltando agora, pode render muito mais, e é um cara que sim, consegue ir para frente, armar, passar, mas a função dele é a proteção na frente da zaga, e aí fica Darlan, Jean-Pierre, esses caras, Douglas Costa no lado direito, e Alisson, né, e Borja. E o Grêmio pouco cria, pois não tem jogadores de criação. O Grêmio luta, um advento que melhorou, na minha opinião, do Grêmio, e é o recurso que o Grêmio tem, senão não vai ter recurso de ataque nenhum, que é que o Grêmio cruza muito para a área, né? Tanto que no início do jogo o Borja é presença na área, assim como o Diego Souza é também, né? Mas está muito abaixo até do seu nível físico, né? E um jogador já veterano, né? O Diego Souza, que está se recuperando, e a necessidade do Borja, né? Então o Borja ontem, por mais que seja um jogador que eu não leve muita fé, eu sei que é centroavante que faz gols, mas ele ficou muito abaixo do que eu esperava dele quando ele veio para o Palmeiras, né? Ele vinha bem no Medellín lá, mas, né, na situação onde mais uma vez o Grêmio ele sofre o pênalti, na jogada, participação de Alisson, de jogadores que realmente entraram em campo para resolver a partida, quando saiu o penal, esse cara me pega a bola debaixo do banco. Bom, ele desembarcou no Salgado Filho e já saiu jogando. Então eu pensei, uma situação de coerência, né? Esse penal é ele que tem que bater, pois ele teve colhões para bater o penal, bateu muito bem e viramos a partida. A necessidade de virar a partida, porra, contra o lanterna do campeonato.
Renato. Então, assim, essa atitude do Borja me faz, para mim, ele ser o destaque do jogo. Pois pelo menos tem colhões. É um cara com atitude. Não é esses anêmicos aí que jogam no meio campo do Grêmio. Um deles, o Jean-Pierre. Me desculpe, esse cara deve ter um problema de anemia. Ontem eu estava olhando o aquecimento do Grêmio, né? Nem ali ele corre. Então é complicado, sabe? Eu não sei o que tem na cabeça desse rapaz, mas tudo bem, né? Então o Grêmio vira a partida e continua com vários problemas assim, de posicionamento da defesa. O Grêmio sofre com contra-ataques, né? Mas ainda assim segurou bem o primeiro tempo. Segundo tempo, aí sim, depois das mudanças, o Filipão fez duas linhas de defesa, duas zagas. Tinha uma zaga no lugar da zaga e um lugar, né, para segurar o resultado, fechar o cadeado, fechar a casa e segurar o resultado contra o Chapecó. O Grêmio teve, o Chapecó inclusive, a partir até os 15 minutos do primeiro tempo, tentou acelerar o jogo, porque se vê o Chapecó, minha gente, vê que tem como meter gol no Grêmio. Então os caras aceleram o jogo e o Grêmio se perdeu. Defensivamente, não conseguia tomar a segunda bola, meter um contra-ataque, mas conseguiu. E aí Luiz Felipe começa a substituição para realmente fechar a casa e dizer assim, bom, já que não vamos arriscar lá na frente, tá com problema de posicionamento, os caras estão nos apertando, Chapecoense nos apertando, fechamos o cadeado, né? Chapecó salva o Grêmio e o Grêmio sai com 3 pontos. O que fica desse jogo é que o Grêmio precisa melhorar muito, muito. A direção vem falhando faz tempo, isso aí vem desde a época do Renato, demorou para contratar, achou que dava e não dá, né? Estão chegando jogadores aí, dos que eu tenho ouvido falar, esse campo, esses caras são bons jogadores, para mim são assim, contratações melhores que o Borja, né? Mas o Borja já se mostrou que veio para jogar. Então, há uma esperança no fim do turno, mas o Grêmio precisa melhorar muito, muito, porque o Chapecó não é parâmetro e ontem sim foi parâmetro para ver as dificuldades que o Grêmio tem, né? Não é parâmetro para quando tu ganha ou goleia, mas quando tu toma de 2-1 e sofre dificuldades, aí é parâmetro para ver que o time realmente precisa, no mínimo, melhorar muito, para não dizer que está muito mal. É isso aí, da Grêmio.